Turma, tudo bem com vocês? Estamos nessa sexta-feira, comecinho de final de semana, de descanso, de podermos, ter aquele momento em família, mas sem compromisso, de lazer, de diversão. E vamos finalizar nossa semana com filosofia. Então acompanhem com a prof lá no seu material, na página 12, a importância da família. Então, quando nós somos gerados, nascemos bebezinhos fofinhos, bonitinhos, mimosinhos e dependemos totalmente do papai e da mamãe para nossa sobrevivência. É eles quem vão nos trocar, nos alimentar, cuidar de nós quando estivermos doentes, E eles vão nos prover toda a nossa formação até estarmos bem aptos a seguir com nossas vidas futuras, E aí nós vamos crescendo, vamos nos desenvolvendo, tendo novas fases para conhecermos, vivenciarmos, que é quando somos crianças, bonitinhas e fofinhas, comportadas, obedientes, E papai e mamãe gostam bastante. E a nossa família, em todos os períodos, até quando ficarmos bem velhinhos, a família sempre vai ser o nosso porto seguro, vai ser as pessoas que vão estar torcendo por nós, as pessoas que vão estar ali do nosso lado em todos os momentos, Então, com o passar do tempo, a gente vai identificando na família muitos outros critérios para que a gente possa se manter unidos, em harmonia, respeitando a todos, Porque nós vamos pensar diferente e temos que manter sempre o respeito no nosso meio, Então, em todas as etapas, a proteção, o carinho, a presença dos nossos familiares, a orientação que os nossos pais nos dão, são muito valiosas e nós vamos levar para o resto das nossas vidas, E aí, na página 13, as coisas que eu amo na família. Eu amo minha família. Minha mãe, meu pai, minha irmã, meu irmão. Quando estou com a minha família, eu me sinto protegido e muito, muito amado. Algumas famílias são bem grandes, outras são médias e outras são bem pequenas. Minha família faz parte de uma família muito maior. Eu tenho avós, avós, tias e tios, além de muitíssimos primos. Eu me sinto especial por fazer parte da minha família. Esse é um texto, As coisas que eu amo na família. E aí vocês vão ver esse texto, vão realizar as atividades 1 e 2. E aí nós vamos dar continuidade aqui com o ECA. Mas não é esse tipo de ECA de nojinho. O ECA, pessoal, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então a abreviação acaba tendo esse nome, ECA. Então ele serve para garantir os direitos e deveres de crianças e adolescentes aqui no nosso país, garantindo proteção, segurança e tudo que a criança precisa para ter uma boa formação, para que ela possa se tornar um bom cidadão, uma boa cidadã. Então, essa lei, ela traz para nós a convivência em família, como um direito, e isso significa poder conviver com a família de origem ou adotada, já que no nosso país muitas crianças acabam indo para casas-lares, onde elas são retiradas das suas famílias porque sofriam algum tipo de violência ou falta de cuidados necessários para sua formação, e aí elas são expostas à adoção. E muitos pais que não conseguem ter seus filhos naturais adotam essas crianças e muitos adolescentes também. E acabam tendo uma oportunidade de ter uma família com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado.
E o objetivo desse direito, né, é garantir que todos os indivíduos recebam cuidados, afeto, educação, segurança necessários para se formarem, para se construírem como cidadãos. A família de Flora. Então acompanhem comigo a leitura lá na página 14. Os cabelos pretos da menina cuidadosamente a mamãe penteou enquanto Flora se olhava no espelho. De repente, ela estranhou e perguntou: por que o seu cabelo é amarelo e não tem cachinhos como o meu? E olha só, todas essas pintinhas. No meu rosto não tem nenhuma, só no seu. Então a mamãe disse: vamos conversar. Queremos lhe contar uma coisa, filha. Você ainda era apenas um bebê quando veio fazer parte da nossa família. Era muito esperta e tinha os olhos grandes quando nós a adotamos. Um lindo bebezinho. Nós a amamos desde o primeiro instante e prometemos cuidar de você com carinho. O papai disse: nós ficamos encantados ao trazer para casa nossa nova filhinha. Seus irmãos ficaram muito felizes com a chegada de outra irmãzinha. Não conseguimos mais imaginar nosso mundo sem você, Flora querida. Agora sim, nossa família está completa. Você trouxe mais alegria à nossa vida. Esse é um texto de Annette Aubrey, A Família da Flora, Versos para Entender a Adoção. Então é uma historinha muito gostosa, muito emocionante, em que ela se percebe diferente dos seus familiares e ela começa os questionamentos. Então a família entende que é a hora da verdade, a hora de contar para ela que ela foi adotada. E ela se sente muito amada, ela se sente pertencente àquela família. E aí vocês também vão fazer uma pausa no vídeo, vão fazer a atividade da página 15 referente ao texto da Flora e nós vamos dando continuidade lá nas páginas 16 e 17 da nossa apostila, onde nós vamos falar sobre comunidade e convivência. Então, na nossa família, nós temos muitas diferenças com os nossos familiares e muitas semelhanças, né? E a comunidade que nós pertencemos de início é a família. É o primeiro grupo que nós estamos pertencendo, conhecendo, se socializando, aprendendo, experienciando novas histórias, novas coisas. E nós, como pessoas que estamos sempre em fase de aprendizagem, não ficamos limitados apenas a esse grupo de pessoas. Nós também vamos à escola, o segundo grupo que nós temos contato. Alguns já têm esse contato desde bebezinhos, indo para os CMEs ou indo para as escolas de educação infantil. Ali ele já tem esse contato com novas pessoas, novos amiguinhos, os professores. E aí a aprendizagem vai se efetivando mais, onde as crianças vão desenvolvendo novas habilidades, novos conhecimentos e a família vai dando todo o suporte depois, tá? Aí nós temos os vizinhos. Muitos de nós nos damos bem com os nossos vizinhos. Eu posso dizer que eu me dou super bem com os meus vizinhos porque são todos parentes, né? São tios, tias, primos e primas do meu esposo, né? A minha família é muito pequena, mas aqui onde eu moro são todos parentes, então nós nos damos bem. É um grupo bacana, né, de convivência, mas às vezes nós moramos em lugares em que temos desconhecidos e os vizinhos acabam sendo as pessoas próximas a nós, quem a gente vai socorrer quando precisa que dê uma olhadinha na criança ou quando a gente precisa de uma xícara de açúcar, enfim, aquela pessoa que a gente vai tendo também confiança, né? Esse é o mais importante. E o nosso grupo de amigos, eles também fazem parte dessas muitas comunidades das quais nós temos convivência. Tem aqueles amigos que nós temos uma afinidade maior, que nós chamamos de melhores amigos.
Tem aqueles amigos que são filhos dos amigos dos pais, que a gente até se dá bem, mas não é aquela amizade assim, nossa, como ele é meu amigo. Tem os amigos da escola, tem os amigos do futebol, tem os amigos do balé, tem os amigos da aula de inglês, enfim. Nós vamos fazendo muitas amizades. E por conta de toda essa convivência, o filósofo alemão Arthur Schopenhauer, ele verificou a convivência, as dificuldades de convivências das pessoas. E aí ele criou uma fábula que fala dos ouriços. Então vamos conhecer essa fábula criada por esse filósofo. Em uma noite de inverno, um grupo de ouriços estava prestes a morrer congelado. Os animais resolveram se aproximar para se aquecerem, mas os espinhos de uns machucavam os outros. Por isso, eles logo se afastaram. Estavam quase congelando novamente, então decidiram se aproximar com mais cuidado, deixando um pequeno espaço entre eles. Desse modo, todos se aqueceram sem ferir uns aos outros com seus espinhos. Lembram lá em ciências que nós falamos sobre a troca de calor? Ali eles tiveram essa troca de calor, mas como a proximidade deles, por conta dos espinhos, machucavam, eles procuraram se aproximar, mas sem alfinetar o outro ali com os seus espinhos, né? E aí se mantiveram quentinhos, tiveram essa troca de calor. E o que é essa fábula, professora? Tá querendo falar que nós somos ouriços? Que nós temos espinhos? É, mais ou menos isso. Quando eu não sei conversar com o outro, quando eu maltrato o outro, quando eu não tenho respeito com o outro, eu estou jogando os meus espinhos no outro, estou ferindo o outro. Então, o que esse filósofo quer dizer é que nós precisamos ter cuidado com as nossas atitudes, com as nossas palavras, porque elas podem sim ser espinhos para o outro. Da mesma forma que eu também às vezes posso receber espinhos das pessoas, né? E aí, vocês, na página 19 e 20, nas questões A, B, C e D, vocês vão responder numa folha, vão pegar lá a folhinha, vão registrar as respostas de vocês e depois vocês vão colar ela bem aqui no alto da página para ela ficar arquivada, ok? Então vocês respondem numa folha à parte, pode ser folha de caderno. E aí vocês vão colar suas respostas aqui para que a resposta fique arquivada junto com as questões, tá bom? E aí vocês vão responder. Na fábula, os ouriços poderiam morrer congelados se continuassem muito afastados. O que acontece com as pessoas quando elas ficam muito afastadas umas das outras? E por quê? Outra questão. Quando se aproximavam demais, os ouriços feriam uns aos outros com seus espinhos. Como é que as pessoas ferem umas às outras na convivência? Explique sua resposta. C. Para se aquecer sem se ferirem, os ouriços deixaram um pequeno espaço entre si. O que isso significaria se tal acontecimento fosse comparado à convivência entre as pessoas? E D. Nas fábulas, os animais agem como seres humanos. Esses textos revelam ensinamentos que podem ser aplicados à vida das pessoas. Que ensinamento da fábula dos ouriços pode ser aplicado na convivência entre as pessoas? Então, anotem suas respostas e fixem na apostila, combinado? E falando disso, vamos também, na nossa convivência, nas nossas comunidades, falar sobre as diferenças culturais. Nós somos de um país que tem muito essa divergência, essas diferenças, porque nós somos todos misturados. Veio um português, se misturou com o índio, daí veio o africano, se misturou com o holandês, e daí fez toda essa miscigenação. Então, você já se perguntou o que seria diferente em sua vida se você crescesse em outra família ou vivesse em uma outra comunidade?
Você já parou para pensar, nossa, se eu fosse filho de tal pessoa, ou se eu, nossa, já pensou se eu fosse filho daquele famoso, como que ia ser minha vida? Já parou para pensar nessas questões? Vocês são pessoas assim muito reflexivas, de parar, de se perguntar, de questionar assim as coisas, né? A gente pensa, poxa, a vida é meio fora da casinha, meio, né, fora da lógica pensar, mas se a gente trouxer essas reflexões, a gente vai perceber o quanto a gente precisa dar valor para nossa vivência no cotidiano com as pessoas que nós temos contato, né? Talvez se a gente nascesse em outra família ou em outro país, a gente fosse ter outra cultura, outro idioma, outra condição financeira, outra cor, de repente, outra fisionomia. Nós iríamos estar ali misturados, iríamos estar em um mundo totalmente diferente. Para entender o significado de cultura, considere a seguinte informação: o mundo é formado pela natureza e pelas criações humanas. Essas criações podem ser variadas, como objetos, atividades de trabalho e lazer, costumes, leis, instituições, formas de celebrar, de se relacionar, de se comunicar, expressar pensamentos ou sentimentos, ciências, artes, religiões e muitas outras coisas, né? Juntas, todas essas criações humanas formam uma cultura. E existem inúmeras culturas em diferentes lugares do mundo e pessoas que também receberam influências de outras culturas e aí foram construindo outro tipo de cultura. Então, todas essas vivências que nós temos acabam se transformando nos nossos costumes e tradições, naquilo que nós vamos colocando em prática na nossa vida, né? As manifestações culturais de uma comunidade se relacionam com as características, né, do ambiente em que as pessoas, em que essa comunidade se encontra, com as influências, com a cultura, né, trazidos de vários lugares, de vários povos. Então, as nossas formas de expressar a nossa cultura têm toda uma influência de outros povos que foram formando a nossa família, que foram formando a nossa cidade, e tudo isso foi nos formando e nós vamos praticando. Lá na página 22, o texto eu. Perguntei para minha mãe: mãe, onde é que você nasceu? Ela então me respondeu que nasceu em Curitiba, mas que sua mãe, a minha avó, era filha de um gaúcho. Perguntei para o meu pai: pai, onde é que você nasceu? Ele então me respondeu que nasceu lá em Recife, mas seu pai, que é meu avô, era filho de um baiano. Esse é um texto de Paulo Tatti, Palavra Cantada. Então, Curitiba é conhecido de nós, né, a nossa capital. Recife, então, fica lá para os lados do Nordeste, e veja como foi formada essa família, né? Aí teve o pai da mãe, que é a mãe da mãe, que era gaúcha lá do Rio Grande do Sul, o avô do lado paterno era baiano. Olha quanta miscigenação, quanta mistura de povos, né? Que foi também tendo essa miscigenação. Você sabe a origem da sua família? De onde que vêm os seus avós, os seus pais? Vocês já questionaram seus familiares sobre a origem deles? Sobre a sua origem? De repente você veio de outra cidade e aí os pais vieram morar pra cá. Questione aí a família, como que é a origem. Pensem lá na árvore genealógica, os avós, os bisavós. Vocês vão se surpreender com a história que a sua família tem para contar, né? Muito rica. Vamos agora com o gabarito comentado. Vamos realizar as atividades e aí nós vamos fazer as nossas correções. Então, lá na página 15, nós fizemos a leitura do texto A Família da Flora, que ela descobre que ela é adotada. Então, leia estas frases e complete corretamente com as informações disponíveis no caça-palavras. Flora tinha cabelos pretos que formavam cachinhos.
Os cabelos da mãe de Flora eram lisos e amarelos. No texto acontece uma conversa entre Flora e seus pais. Flora chegou à família por meio da adoção. Flora foi adotada quando ainda era um bebê. A chegada de Flora trouxe mais alegria para a vida de sua família. Os pais de Flora prometeram cuidar dela com carinho. Ao ser adotada, Flora ganhou pais e irmãos. Com a chegada de Flora, a família ficou completa. O laço que une Flora à sua família é um sentimento, o amor. E aí vocês, vão encontrar essas palavras no caça-palavras abaixo. Lá na página 16, ele fala sobre alguns tipos diferentes de família. Mariana mora com o pai, a mãe e 3 irmãos. Marcelo mora com o pai. Pedro mora com a avó. Lucas mora com a mãe, o avô, a prima Paula. Luísa mora com a mãe, o padrasto e o irmão. Nos finais de semana, ela fica com o pai. E Bruna mora com o pai, a madrasta e a filha dela. Como é a formação da sua família? Com quem você convive? Nós sabemos que família não é mais considerado pai, mãe e filhinhos. Nossa, professora, como assim? Hoje em dia, nós temos muitos gêneros de família. Muitos pais são separados, então o filho pode morar com o pai, visitar a mãe, ou morar com a mãe, visitar o pai, ou morar um pouquinho com cada um, E ali o pai pode constituir uma nova família, a mãe também vai constituir uma nova família. De repente, a criança mora com as tias e avós, ou mora só com o vô e a avó. Pode acontecer de morar com o pai e com a mãe, pode acontecer de estar numa família que não é a sua natural, ser adotada. Então, o gênero familiar muda muito. Nós temos vários gêneros de família. E como é a sua? Como você se sente com a sua família? Qual é o sentimento que você tem em relação aos seus familiares? E aí, lá na página 18, tem um cartoon. Eu sou o centro do universo. E aí tem uma pessoinha lá no meio dizendo, eu também, eu também, eu também. E aí, por último, ou existem milhões de universos, ou o universo tem milhões de centros. O cartoon apresenta 3 momentos. Identifique-os e descreva o que está acontecendo em cada um. Então, o início é o centro do universo. Eu sou o centro do mundo, eu sou uma pessoa egoísta, tudo tem que acontecer em torno de mim. Eu sou a pessoa mais importante do mundo. Daí, nós temos um segundo momento em que houve diversas vozes, que é quando eu começo a minha reflexão. Será que eu realmente sou o centro das atenções? Como será que acontece se o outro também é o centro da atenção? E aí, um último momento, que é quando ele conclui que ou existem milhões de universos, todo mundo se achando o gás da Coca-Cola, Ai, todo mundo vai ser o centro do mundo, todo mundo é importante, cada um, dentro do seu egocentrismo, que é quando pensa só em si, ou o universo tem milhões de centros, todos achando que são importantes, mas no mundo só, Como uma pessoa que acredita ser o centro do universo se comporta com os outros indivíduos? Egoísta. Pensa só em si, quer tudo pra si, do seu jeito, da sua forma. Eu quero brincar de casinha. Mas o amiguinho quer brincar de mercadinho. Não, você vai brincar do meu jeito, você tá na minha casa, tem que fazer o que eu quero. Será que esse tipo de pessoa tem muitas amizades? É uma pessoa bem vista, bem querida? Você se considera o centro das atenções? O centro do universo? Pensem aí, reflitam um pouquinho como é a atitude que você está tendo aí na sua casa, principalmente nesse período de quarentena, Que vocês estão tendo uma proximidade maior com os familiares. Como é a
atitude com o pai, com a mãe, com os demais familiares que convivem com vocês. Próximo questionamento. Como seria a convivência entre as pessoas se cada uma acreditasse ser o centro do universo? Imagine quanta pessoa egoísta ia existir no mundo, né? Cada um por si, azar do outro, se eu posso, outro também pode. Ia ser um mundo mais desumano do que já é, né? Porque nós temos muitas pessoas achando que é o centro do universo e aí querem poder, riqueza e o outro que se lasque, né? Lá na página 23, neste mapa do Brasil, veja a indicação dos estados de onde vieram os pais e avós mencionados na letra da música Eu. Então, nós temos Curitiba, Rio Grande do Sul e a Bahia e Pernambuco, tá? Vocês vão pintar vocês vão verificar esses lugares. Em casa, vocês vão perguntar a algum familiar em qual cidade e estado nasceram seus pais e avós. E aí, vocês vão responder abaixo: mãe, pai, avô e avó materna, avô e avó paterno, qual é o lugar de origem de cada um. 3. Pergunte a seus familiares sobre algum costume na família que represente uma herança cultural dos antepassados. Então, vocês vão fazer essa pesquisa e identificar se tem uma herança cultural, de qual povo, de qual lugar, tá? E aí, lá na página 24, pesquise uma manifestação cultural própria de sua comunidade ou região onde você vive. Então, nós temos a influência ucraniana. Então, a indústria e a mineração são importantes para a economia na Ucrânia, tá? As fábricas produzem ferro, aço, locomotivas e outros bens. A agricultura também é importante para a economia. E os fazendeiros criam gado, porcos, ovelhas e cabras. Aí, para saber como vivem as crianças de diferentes comunidades, pesquise informações sobre os costumes. Então, o país também tem uma curiosidade. Ele ficou muito conhecido após o acidente nuclear na usina de Chernobyl, que é considerada a maior catástrofe com material radioativo da história. Uma das curiosidades também é que no Natal é servido este nome, que eu não vou tentar pronunciar, um banquete com 12 pratos tradicionais representando os apóstolos de Jesus ou os meses do ano. O primeiro é a kucha, um pudim doce feito de trigo papoula. E aqui tem a sugestão para vocês entrarem e ver mais curiosidades sobre a Ucrânia. Aqui é uma sugestão, vocês podem também pesquisar outros lugares aqui da nossa região. Temos os alemães também, né, que vocês podem pesquisar. E eu agradeço vocês, que vocês tenham uma feliz sexta-feira, com bom descanso, né? Todas as atividades em dia, para que vocês tenham bastante tempo livre para se divertir, para descansar e curtir a família. Um beijo enorme, bom fim de semana para vocês, galera!